Seja muito bem-vindo a este webinar. Fiz questão de gravar para trazer realmente esse conteúdo para você associado, para você empresário, empreendedor, que está aqui se conectando com o Instituto Brasileiro de Franquia. Meu nome é Kirmair Augusto Goulart, sou presidente e fundador do Instituto Brasileiro de Franquia e o conteúdo de hoje é cooperativismo na opção de reduzir os custos da sua empresa. E você franqueador, você empresário. E eu convidei duas pessoas fantásticas para a gente debater esses conteúdos. Ao meu lado aqui é Alexandre Rodrigues, presidente do Grupo Integre, uma cooperativa que vem ganhando força todos os meses, e também a nossa companheira, amiga, doutora Guilhermina Coura, doutora Guilhermina Coura, que advoga na área trabalhista. Então a gente vai cruzar esses dois conteúdos importantes para você. Alexandre, faça uma breve apresentação sua rápida, a doutora depois em seguida, para a gente poder dar sequência aqui nesse webinar. Boa tarde, Augusto. Boa tarde, doutora Guilhermina. Muito obrigado, Augusto, pela oportunidade. É um tema cooperativismo, sempre uma delícia falar, principalmente que eu gosto do ato de cooperar, de cocriar, é uma coisa muito importante. E vai ser um prazer poder ajudar hoje para explicar um pouquinho o que é esse bichinho do cooperativismo e o que ele está fazendo nesse momento atual. Estou à disposição. Obrigado. Doutora? Boa tarde a todos. É um prazer estar aqui com vocês. Não preciso nem dizer, porque dois monstros desses para falar comigo aqui nesse webinar tem que tirar o chapéu, viu? Mas vamos lá, vamos tentar alinhar as coisas. O cooperativismo é algo que eu sempre falo também no meu IG lá no Instagram, e tudo que se dá às mãos tem mais força, Vamos lá para a gente discutir esse assunto e passar para as pessoas que ainda não conhecem esse instituto aí, para passar a conhecer aqui com a gente. Com certeza, doutora. Quero agradecer mais uma vez a presença de vocês, e se vocês ainda não estão seguindo o Instituto no Instagram, aproveita, segue o Instituto no Instagram, instituto.franquias, tá? A gente vai estar com o canal no YouTube também aí, para vocês estarem acompanhando. E para dar continuação aqui, Alexandre, nesse webinar, o que é realmente o cooperativismo, nessa nova situação da reforma trabalhista, que acredito que foi depois disso que o cooperativismo ganhou força, foi isso? Augusto, na realidade o cooperativismo ele está desde 71 aqui no Brasil, Ele na realidade desde 1844 que veio da Inglaterra, de Rochdale, lá um grupo de tecelões que resolveram montar. Então é uma coisa já antiga, já no mercado, mais na Europa, nos Estados Unidos, E está desde 71 através da Lei 5.764 de 71, ela está aqui no país. E teve uma lei, que veio para regulamentar a 2.690 de 2012. Que veio para consagrar, vamos dizer assim, o cooperativismo, Como todo modelo de negócio, o que é o cooperativismo, É a união de pessoas, ligadas no mesmo segmento ali e que se unem para conquistar, seus desejos sociais, econômicos, ou seja, são pessoas do mesmo segmento que se unem em prol dos mesmos objetivos, Essa associação é caracterizada hoje como cooperativa porque ela é administrada através dos seus sócios, que todos democraticamente têm o mesmo poder, que é direito ao voto dentro das suas assembleias e tudo mais, para poder determinar exatamente os rumos da cooperativa, onde ela quer atuar, o que ela quer fazer. Então o cooperativismo, ele já está há muito tempo, só para você ter ideia, nos Estados Unidos, eu acho que o último censo de 2017, eram 217 milhões de cooperados, Ou seja, mais que a população do Brasil aí, nos Estados Unidos tem de cooperativismo, E hoje, atualmente, nós somos mais de 1 bilhão de pessoas no mundo inteiro cooperados, Ou seja, na realidade, 12% da humanidade é cooperativista, tá? Então, é uma coisa muito gostosa de falar, principalmente nos tempos de hoje. Eu não gosto muito de ver o cooperativismo como redução de custo, Eu gosto de ver o cooperativismo, na realidade, me corrijam se vocês não concordarem, mas é um pensamento que a gente tem, que hoje, na realidade, a gente tem uma legislação que ela foi fundamental, ela foi uma inovação na sua época, A Lei do Trabalho foi sensacional, só que teve muita coisa nova que está acontecendo e ela não acompanhou. Então, naquela época da Revolução Industrial, do Fordismo, aquilo foi muito bom, aquilo foi decisivo que até hoje se manteve. Só que com a revolução tecnológica, tudo acontecendo, não acompanhou, e a gente tem algumas coisas que a doutora melhor do que eu vai saber falar disso. O cooperativismo, ele vem para quê? Para que a gente consiga onerar menos,
tá certo? O mercado, por quê? Primeira coisa que a gente ganha pela nossa produtividade, pelo que a gente faz. A gente não tem por trás da gente, claro que a gente tem benefícios assegurados, tem uma legislação, como eu falei, né, que regimenta muito bem, deixa tudo muito bem claro, mas o conceito é a gente ganhar pelo que a gente produz. Então, não produziu, é acomodado, não ganha. Então, isso já é um ponto que pra gente, você quebra um monte de protocolos que a gente vê no mercado, que às vezes você quer crescer profissionalmente e você não pode. Por quê? Se o empresário aumentar o teu salário, ele vai ser onerado sensivelmente na folha, né? Porque você tem os encargos trabalhistas que são pesados. A gente tem aquele dito popular que se fala, né? O profissional que custa 1.000, ele custa 2.000 para a empresa e um pouco mais. Na realidade, no Simples, o profissional que custa 1.000, ele custa mais 89,35%, segundo fontes contábeis aí, especialistas. E para empresas fora do Simples Nacional, é 125,90% acima. Né? É que a gente não tem a máxima de fazer um plano, né? A maioria dos empresários não faz um plano. E aí o que acontece? Chega num dezembro, tem um 13º e ele não estava previsto para isso. Aí ele tem uma rescisão, compromete todo o fluxo de caixa. Então, o cooperativismo não, ele ganha pela sua produção. E aí, se você tem um cenário onde um regime para cada uma contratação vale por 2, a gente quer ser mais democrático. A gente quer que cada contratação vale por 1. E aí a gente gere mais emprego, porque é alternativa de trabalho e renda, é gerar mais emprego e ajudar a economia. Então esse é um dos conceitos principais do cooperativismo, né? Ser mais justo, ganhar, e lembrando, ele não ganha só aquilo, ele ganha também a participação, porque é uma associação sem fins lucrativos. Então, quando chega ao final do exercício, aquilo é dividido, né? De acordo com a Assembleia, é definido a distribuição disso para todos, né? Então, de acordo com sua produção. Então, é um dos meios que a gente costuma falar mais democráticos que existe no mercado na atualidade, se não for o mais, né? É uma forma mais pura e livre de iniciativa, né? Então, é por isso que eu acabei também vindo, que foi a associação de um grupo de amigos, que a gente falou, gente, mas é tão difícil, né? A gente está numa empresa, a empresa fala pra gente assim, mas vamos pagar por fora? Porque eu vou pagar X por fora e X por... E aí você começa a ter um monte de problemas, e aí o cooperativismo, ele permite regulamentar, principalmente nessa fase de pandemia, né? Ele permite dar fôlego para que a gente consiga permitir que o empresário consiga abrir seus negócios, sim, com uma mão de obra mais justa, até porque a gente fala que a gente tem os melhores, porque são os nossos sócios, né? São os sócios que vão ali. O cooperado não é funcionário da cooperativa. A cooperativa que existe para atender o cooperado, né? Então, esses conceitos de cocriar, isso daí faz muito sentido e apoia o mercado, né? Você imagina, uma empresa agora está querendo, por causa da pandemia, querendo voltar, mas ele fala, não vou voltar, porque eu vou ter que pagar os encargos trabalhistas se não der certo, se tiver outra parada, e aí ele quebra, porque compromete todo o fluxo de caixa dele. Alexandre, já uma cooperativa, não querendo te cortar, que você eu fiz até uma colinha aqui para poder estar questionando todas essas dúvidas, né? Até mesmo para quem está nos assistindo, vai assistir esse webinar. Não querendo te cortar, eu vou até aproveitar o gancho da questão dessa pandemia que nós estamos vivendo e saindo dela, nesse novo normal que tanto falam, né? Eu quero já aproveitar o gancho, Alexandre, e já fazer uma pergunta para a doutora, porque no que você está falando, o cooperativismo ele é lindo, ele acredito eu que um dos pontos importantes no cenário que a gente está agora e no que vai voltar, porque daí vem aquela dúvida, contrato CLT ou contrato cooperado? E aí, doutora, a pergunta que eu te faço, qual que é a diferença, para quem está assistindo, qual que é a diferença na explicação do Alexandre, qual que é a diferença entre a empresa, né, na contratação do CLT e entre o cooperativismo, entre o cooperado? O que rege a lei sobre isso também? Como é que funciona isso para o empresário entender? Então, Augusto, são coisas completamente diferentes realmente, né? Aqui no cooperativismo é a prestação de serviço para o seu quadro social. Ele viabiliza o desenvolvimento socioeconômico e cultural. O objetivo da empresa mercantil é o lucro, né? E o que distingue os dois, né, a empresa do cooperativismo, é que no cooperativismo é o lucro social e na empresa o lucro capital, né? Então, hoje, né, nesse cenário de pandemia, muito se busca soluções, muitas empresas estão fechando as portas e o cooperativismo pode ser realmente a saída do negócio do futuro. Por quê? Hoje a gente contrata um funcionário, né,
como o Alexandre disse, né? O que custa 1.000, custa 2.000, 3.000 para a empresa, dependendo do cargo que ele tem. Ele vai trabalhar pelo salário que ele recebe, mas ele faz o dever dele ali. Às vezes o funcionário nem faz o dever dele ali, né? E por isso existe a justa causa, por isso existem tantas sanções, né? Mas quando você tem um sistema de cooperativismo, as pessoas buscam aquela implementação por si. É esse sustento que ela vai levar para a família dela, que ela vai fazer o crescimento da família dela, o crescimento financeiro do que ela busca ali na cooperativa, né? É todos trabalhando de mãos dadas mesmo, né, para que algo maior aconteça. Então, com a pandemia, isso pode ser um modelo realmente que vai ter sucesso. Porque hoje, com uma pessoa só na frente de uma empresa, com poucos sócios, ou até mesmo empresas grandes, né, que tem aí diretorias que não passam aí para um tamanho de uma cooperativa, não tem aí o senso, por exemplo, da democracia que existe no cooperativismo. Então, fica muito mais difícil de você gerir um negócio dependendo de mão de obra, né, para assalariar, do que você ter cooperativas, né, cooperandos, né, que trabalham pelo mesmo ideal que você. Inclusive, né, complementando também o que o Alexandre disse, a primeira cooperativa de sucesso que teve aqui no Brasil foi lá na minha terra de Minas, né, lá em Ouro Preto, que foi, né, aqui em Minas, no Brasil foi em Ouro Preto. E a primeira, né, que foi lá na Inglaterra, para você ver o tamanho da semelhança do cenário de pandemia hoje, né, para a primeira de sucesso lá na Inglaterra, após a Revolução Industrial e tudo mais, e deu super certo, como pode dar aqui também. Eu acredito que são várias nuances aí que a gente tem que trazer de explicação para quem está assistindo, para o empresário. Esse é só um começo, né, de um webinar. Você vai encontrar aqui depois podcast, explicação, vai encontrar matérias, notícias. E de fato, quando a gente tem essas duas situações, onde, como o Alexandre falou, lá na era Ford, né, foi trazido essa situação da indústria, né, que foi avançando com o tempo, mas a gente está nos novos tempos, né? A galera do app aí, desenvolvedores, né? Conceito Google de negócios e entre outras várias situações de grandes players do mercado, já estão com conceito, ainda mais agora na situação da pandemia, que veio a situação do home office muito forte, que eu acredito que conseguimos avançar no outro formato, né, trazendo a proposta do cooperativismo. Mas aí vem algumas dúvidas, Alexandre, que até fiz uma colinha, estou olhando para baixo e fiz uma colinha para perguntar para os dois, né? Por mais que a gente conversou muito nos bastidores sobre tudo isso, né? Mas tem uma situação. Eu consigo trocar todo o quadro da minha empresa para o cooperativismo ou só administrativo? Como é que é isso para a gente entender? E como é que ficaria a legalidade desse negócio, Alexandre? Bom, em primeiro lugar que assim, a nossa ideia nunca é gerar, o que a gente costuma dizer é o seguinte: o emprego, ele vai acabar? Ele não vai acabar, mas ele está diminuindo e os indicadores mostram isso sensivelmente. Agora, por outro lado, o trabalho não, o trabalho sempre vai existir, né? Então, o emprego, porque está muito ligado ao sistema de seletista, né? Então, a nossa ideia nunca é chegar num lugar e desempregar aquela estrutura, nunca, né? Mas a gente também tem que pensar o seguinte: se você pega cada um custa 2, então se ele tem 4 pessoas, ele está com 8, como o empresário vai sobreviver? Então a nossa ideia é sempre cuidar do ser humano, tá? Em primeiro lugar, tá? Então toda vez quando a gente entra numa empresa, e claro, quando você tem uma situação de ilegalidade, como por exemplo, uma pessoa jurídica que tem todos os critérios de pessoalidade ali e tudo mais, que gera o vínculo trabalhista, e a empresa está exposta a riscos, e o próprio trabalhador também está exposto a risco, a gente entra com a legalidade disso. Então a gente coopera, a gente faz e a gente absorve esse profissional caso ele aceite, até porque existe uma regra, ele tem que querer, né? Não é unilateral. E essas pessoas que por algum motivo, se não fechasse, a empresa ia fechar, porque ela não ia suportar, a gente assume o compromisso. Por quê? Porque nós precisamos de vidas, nós não temos um banco aqui de pessoas que a gente, vamos empregar esse, vamos empregar meu primo, não é assim. A gente busca no mercado. Então, quando gera uma demanda de uma empresa para a gente, eu preciso de pessoas na área administrativa, comercial, financeira, a gente vai buscar. E muitas vezes o profissional que saiu dessa empresa
do qual ele estava onerando muito a empresa, e ele também, se ele está onerando a empresa, ele não consegue ter um plano de carreira, ele não consegue crescer, porque a empresa não consegue aumentar mais ele, ela não suporta mais aquilo, e é um profissional extraordinário. Então a gente consegue, diante dessa flexibilidade e atendimento de vários clientes, a gente costuma até dizer que a gente tem um projeto de shopping, né? Que uma pessoa pode sair daqui e de repente ela pode estar entrando ali, né? Então existe esse remanejamento de mão de obra, porque a nossa ideia não é em nenhum momento gerar o desemprego, né? E quanto à legalidade, o doutor Túlio, né, que no aniversário de 50 anos aqui do cooperativismo aqui em São Paulo, né, da OCESP, foi muito legal que ele é inclusive um membro da Comissão de Direito do Trabalho da OAB. Ele coloca uma coisa muito legal, ele coloca o seguinte: existe na realidade, quando você fala do fornecedor, do prestador de serviço, né, que é o profissional, o fornecedor, né, que vai oferecer aquela prestação de serviço, e a tomadora, você tem um intermediário que é o dono dessa empresa prestadora de serviço, né? Então você tem um vínculo aí, tá? Quando você tem a cooperativa, você não tem isso. Por quê? Porque na realidade o próprio associado, ele já é o prestador de serviço, ele é o dono, então você não tem essa intermediação. Então esse acaba sendo um diferencial da legalidade. Então, como eu te falei, quando eu tenho uma estrutura de CLT, o que a gente recomenda? Vai fazendo um remanejamento gradativo, você não precisa trocar todo mundo, mas vai fazendo um remanejamento, mas principalmente o remanejamento com a consciência humana, porque essa pessoa a gente não pode desempregar ela também e jogar no lixo. A nossa ideia é ter uma responsabilidade social. A cooperativa nasce com esse espírito, né? Então, então a gente faz o que a gente chama de diagnóstico. Quando o cliente solicita a gente faz algo sem compromisso nenhum, onde a gente vai no cliente e estuda com ele, sem compromisso nenhum, e fala, olha, dá para fazer assim, assim, assado. Você vai ter essa, porque não é só uma redução, a gente não costuma falar que a redução é diretamente no salário, né? Porque na realidade é o seguinte, por exemplo, você tem uma folha de 20 pessoas, e a cooperativa passa a prestar de serviço. Essa folha de pagamento, ela é nossa, de nós cooperados. Então você já tem uma redução de custo com sua contabilidade. Você já tem uma redução de custo com recursos humanos, né, de administração de benefício. Então, tudo isso são custos que, se você coloca na balança, eles são custos indiretos que afetam diretamente a sua margem, né? Então, você imagina, você reduz o custo com contabilidade, você com a administração de benefício daquela pessoa que está lá só para administrar os benefícios, né? E outra coisa que é mais importante, que foi um dos motivos que a gente se associou à IBF, né? A lei obriga a gente a umas coisas que é muito legal. Eu gosto dessa obrigação, tanto é que a gente procura não seguir o mínimo da lei. A lei, tem uma lei do FATS, né? Vou falar aqui para não ficar falando muito de lei, não sei muito o aspecto jurídico, que ela determina que 5% eu tenho que investir, tem que voltar para o cooperado em ação social, educativa e tudo mais, capacitação. E como nós queremos ser os profissionais de maior destaque no mercado, hoje eu pergunto para você, qual que é o empresário ou franqueadora, por exemplo, que tem verba hoje para investir em capacitação? Não tem. Eles quase não têm verba para poder pagar a remuneração. Então, com a IBF, eu volto essa verba de 5%, é uma das nossas parcerias, para a gente capacitar na veia, o que a gente costuma falar, né, Augusto? É isso mesmo, Alexandre. Porque até o intuito do Instituto, né, Instituto Brasileiro de Franquia, ele vem justamente com um dos pilares dele na missão, é a capacitação e certificação. Então, entendendo esse cenário que nós estamos voltando agora no novo normal, que todo mundo fala, saindo do cenário pandêmico, a gente tem o cooperativismo como uma situação, sim, de redução de custo, no intuito de alocar um novo profissional no mercado de trabalho, alocar um profissional certificado, qualificado, entender, né, com metodologias de certificação, capacitação, qual que é o perfil de cada um, entender qual que é a necessidade de cada cenário, de cada setor, porque às vezes eu estou precisando de um frente de loja, mas ele não está capacitado. O Alexandre também tem projetos com o Shopping Center, é a mesma situação, onde o Instituto vai estar à frente, apoiando sempre. Então, dentro de tudo isso que você está falando, Alexandre, o Instituto realmente abraçou a causa também, juntamente à cooperativa da Agrofintech, para gerar esse fomento e reduzir sim os custos do associado aqui dentro da estrutura. Mas não te cortando, Alexandre, já voltando para você dar a continuação dessa explicação,
Doutora, eu vejo que o Alexandre ele traz essa fala porque também já tem um amplo conhecimento do cooperativismo e de fato o cooperativismo, a gente sabe que algumas cooperativas utilizaram o cooperativismo para fazer de forma ilegal a redução de custo ou de retirar o CLT. E como é que funciona isso, né, no desligamento aquele funcionário CLT para o cooperado, e como é que fica ao contrário, né? Como é que é a situação referente aos requisitos? São iguais CLT para o cooperado? Vou fazer para a doutora e depois, Alexandre, se você quiser responder também no formato cooperativismo, fica à vontade. Não, então, os requisitos são completamente diferentes, porque na CLT o que caracteriza o vínculo de emprego ali são os pilares: onerosidade, pessoalidade, habitualidade, subordinação. Né? Não são poucos os processos que eu pego aqui do lado do reclamante em que alguma empresa utiliza, né, do cooperativismo para fazer com que esse empregado trabalhe, inclusive poder público, né, que também acontece muito em poder público, para fazer com que ele trabalhe como se fosse um associado de uma cooperativa fraudulenta. Né? Então, nesse caso, a gente mostrando que essa cooperativa é uma cooperativa fraudulenta, o vínculo de emprego vai ser caracterizado, porque o cooperativismo é uma doutrina que preconiza, né, a colaboração dos associados, das pessoas, dos grupos, com os mesmos interesses. Né? Eles têm vantagens comuns em suas atividades econômicas, então não é a mesma coisa que você trabalhar numa empresa, você não busca o mesmo objetivo. Você é empregado numa empresa, você espera que você tenha salário, que você tenha horário, que você tenha um superior, e não é isso que acontece no cooperativismo. Então, quando a gente pega esses tipos de ações, a primeira coisa que a gente tem que analisar é se esses requisitos, né, do direito do trabalho estão presentes. Por quê? Uma cooperativa fraudulenta, geralmente, ela tem subordinação àquele funcionário. Né? Ela monta essa cooperativa como se fosse uma máscara, né, de um cooperativismo, mas ela dá subordinação para o funcionário, coloca alguém fiscalizando aquele serviço dele ali, ou coloca a pessoalidade, ele não pode deixar de prestar o serviço naquele horário, né? Também a habitualidade. Então, esses requisitos têm que ser observados nas ações judiciais para saber se essa cooperativa é realmente uma cooperativa ou se ela é uma fraude de cooperativa. E acontece muito, viu, Augusto? Muito mesmo. O direito do trabalho vira e mexe, eu pego ações desse tipo aqui. Entendi. Doutor, inclusive, só pegando o gancho, Augusto, se me permite, uma das deixas é você ver cooperativa que ela nasceu só para atender uma empresa. Sim. Ela não atende o mercado, ela só nasce aquela empresa. É verdade. Eu vejo, doutora, que existe a oportunidade no mercado, e da oportunidade, né, as pessoas acabam mudando esse cenário, trabalhando para uma situação, pensando em si próprio e se beneficiar, né, e acaba criando uma irregularidade no mercado. Mas aí, Alexandre, vamos pegar uma exemplificação aqui. Tem um associado, né, ele está aí fazendo a expansão da sua rede, ele quer pegar seus 20 colaboradores que estão na expansão ali de repente e quer trocar tudo de CLT para cooperado. É possível fazer? Quais são os passos que ele tem que fazer? Como ele tem que começar? Troca tudo de uma vez só? Vai remediando e trocando aos poucos? Como é que é isso daí? A gente gosta bastante porque essa área é uma área que a gente vive também. Eu tenho mais de 20 e poucos anos aí de franchise, né? E estou aprendendo ainda. Então a gente sabe que qualquer empresa, ela precisa, para ela se reestruturar, ela não consegue, por exemplo, trocar tudo de uma vez, como você bem disse, Augusto. Então, o que a gente faz? A gente faz um cronograma onde entra com processo de recrutamento e seleção paralelo a isso, tá? E fazendo os processos de substituição gradativamente. Não onera a operação dele, não para a operação dele, e é tempo suficiente para a gente fazer todo o processo de contratação, integração e, às vezes, até um período natural, não só a integração em si para entrar, mas adaptação, entendimento da marca, da cultura interna da empresa, e nós da cooperativa apoiamos em todo esse processo, até porque nós temos um gestor de contrato para fazer essa relação do cooperado com o contratante, com o tomador. Tá? Então, a gente entende a dor dele, a gente traça processos, faz um planner de tudo o que são as atividades dele, porque não é uma questão de alocação de mão de obra, não, é muito mais que isso.
né? Entender a dor dele e tudo mais. E ao mesmo tempo, simultaneamente, eu tenho outro processo aqui do lado acontecendo, que é natural, porque a gente faz expansão nacional, que está demandando também uma mão de obra disso daquilo. E aqueles que são capacitados, não vai faltar mão de obra. Aquele que foi desligado aqui CLT, né, respondendo sua pergunta, sim, a gente vai desligando dentro de um processo que ele tem que contemplar algumas coisas, né? Porque a franquia é um modelo de negócio, né? Que foi testado e validado e que se replica. Aí se a gente chega amanhã depois e vem com o conceito, tem que trocar tudo de uma vez, eu vou falar, não, pera lá, você tem que entender meu fluxo de caixa, eu não sei se eu tenho dinheiro para pagar a rescisão de todo mundo de uma vez. Então, normalmente, você faz de duas formas. Uma, na medida que vai saindo, quer seja por um desligamento voluntário, um pedido de demissão, coisa parecida, você vai assumindo e colocando o pessoal cooperativa e também você vai criando um cronograma de acordo com o seu fluxo de caixa, com sua dor, né, para a gente estar substituindo isso. Porque o retorno disso, mesmo tendo investimento, é muito rápido e depois ele cria uma situação de lucratividade e rentabilidade no negócio dele assustador. Só para você ter ideia, para franquias, que eu e Augusto sabemos disso, a gente fez um projeto, porque a franquia desenha um DRE, a franqueadora desenvolve um demonstrativo de resultado para que seja um modelo e traça isso para cada unidade. E a gente sabe que nesse DRE não tem a provisão de rescisão, não tem a provisão de afastamento, e às vezes vem isso e quebra. A gente fez uma taxa aqui, uma condição da taxa aqui de proposta, onde a gente consegue chegar com uma diferença de menos 1% no que diz respeito à provisão financeira de mão de obra dele. Então, praticamente empata, né? Então, e nós não estamos falando de redução, porque a lei também nos obriga a nunca pagar menos que o piso. Então, essa redução não é colocar trabalho escravo, né? Porque nós temos obrigações legais, a lei do cooperativismo, ele tem determinações que a gente tem que cumprir, mas tudo a gente consegue fazer onerando menos ele, sendo rápido, né? E também conseguindo fazer de uma forma que não trave o negócio dele, que não comprometa o fluxo de caixa dele. Maravilha, Alexandre. Doutora. A gente tem que esclarecer, né, Alexandre, que a 5764, ela traz requisitos realmente que tem que ser cumpridos à risca, né? Não é só você falar que tem uma cooperativa, transformar tudo. E outra coisa que tem que ser orientado a primeira coisa a ser mudada é a cabeça do gestor, né? O cara que tem uma empresa, né? Eu tô falando por nós aqui, que meu marido tem uma empresa, eu trabalho com ele nela. Então, para a gente mudar para esse modelo, a primeira coisa que tem que mudar é a cabeça do gestor, do administrador dessa empresa, para ver, né, se vai valer a pena fazer isso. E nesse cenário de pandemia, vale a pena para muitos, né? Porque às vezes você fecha as portas por falta de tentar uma opção que pode melhorar em muito a qualidade de trabalho e de vida de todo mundo que está na sua equipe. É isso aí, doutora. Até eu ia te fazer justamente essa pergunta, né? Nesse estado pandêmico que estamos aqui, estamos com duas figuras, não digo nem de lados opostos, é do mesmo lado, né? Quando eu digo lado oposto, porque a doutora acaba resolvendo a situação quando tem algum problema, né? Quando deu algum problema na área trabalhista. E o Alexandre, ele traz a solução antes que o problema aconteça, né? Então, quase que lados opostos, mas não. A gente está mostrando para vocês aqui que o cooperativismo, né, pode ser uma grande estratégia para você empresário. E aí eu venho e te pergunto, doutora, nessa situação, né, dessa retomada do estado pandêmico, que a gente está ainda nesse cenário saindo ainda, né, estamos aqui em abril, como é que é no seu ponto de vista, entendendo que você sabe que existe inúmeras empresas ali que ainda estão trabalhando de alguma forma irregular, né? Como conversamos nos bastidores também, tem empresas aí, né, mandando trabalho via WhatsApp para os seus funcionários em casa, home office, esquece do horário, né? E aí nisso tem alguma questão de lei trabalhista, porque eles conseguem comprovar que estavam trabalhando fora do horário. Como é que é isso para você, né, nesse entendimento de tentar unificar ali essa vantagem do cooperativismo e tirar o risco trabalhista da questão do empresário? Como é que é isso para você? Então, Augusto, isso é assim, é mais ou menos o que eu acabei de dizer, complementando que além do pensamento do gestor da empresa, né, ele tem que avaliar os riscos do negócio dele. O que seria uma primeira pergunta para o gestor fazer na cabeça dele, né? O que vai ser melhor? Eu arcar com uma folha de pagamento, eu ter uma empresa visando o lucro que eu espero desde sempre, por quê? Muitos empresários vêm nessa fase, né, fazendo sempre a mesma coisa, que vem dando sempre resultados iguais.
né? A gente tem aí empresas de 20, 30 anos de mercado. Se você chegasse hoje nela, antes da pandemia, né? Digamos assim, antes de toda a pandemia, para que ela mudasse a forma de gestão dela, eles iam rir da cara da gente, falar, não, tá dando certo desde sempre, como que eu vou mudar agora, entendeu? Isso é uma coisa muito difícil de se controlar na mente dos gestores empresariais de hoje. Mas com toda essa pandemia, o novo normal exige que você tenha novos pensamentos também, novas possibilidades, ideias inovadoras, né? Antes o digital não era tão presente aí na vida da gente, a gente ia na rua e comprava alguma coisa. Hoje quase ninguém tem saído de casa e compra tudo no Mercado Livre, compra tudo por internet. Então quem está vendendo nessa área está tendo lucro. Quem está fazendo sempre a mesma coisa pode estar fechando as portas. Então o cooperativismo vem no mesmo sentido. Eu acredito que, por mais que seja muito bom, né, você ter a sua empresa, né, ganhando seu dinheiro com seus funcionários, você controla tudo, pode ser ainda melhor se eles trabalharem por você, não para você, né? Não só por mim, por outro, pelo colega, por todos, né? A força, a união de todo mundo pode ser um modelo de trabalho que o futuro vai exigir dos funcionários e dos empresários, né? Porque hoje a visão de muito funcionário é que eu estou aqui só para receber o salário. Se eu estou ganhando para pegar essa caneta, eu não vou pegar um controle. E é isso que acontece. No cooperativismo, se ele não fizer isso, ele não ganha. Então ele entende a cabeça de uma gestão empresarial, ele vira um empreendedor e inclusive ele pode empreender em outras coisas, se ele entender que ele é um bom empreendedor e nunca tinha percebido isso. Então eu acredito que é um sistema que vai ser um sistema inovador ainda mais no futuro, né? Já vem sendo há muito tempo, mas que pode ainda acrescentar muito no mercado brasileiro e mundial, porque é uma coisa que todos estão somando força para fazer, não só um carregando todo aquele peso nas costas, né? É o que eu vejo hoje. Foi muito boa a colocação sua, doutora. E aí eu vou com uma pergunta para o Alexandre, uma colocação para ele também, na verdade. Alexandre, aí vem essa situação, né? Que se a minha empresa hoje estivesse, sei lá, com 20, 30, 40 colaboradores, todo no cooperativismo, e desse essa paralisação, por mais que o governo federal fez a redução, né, ali na questão trabalhista, né, suspendendo contratos, né, podendo, né, trazer essa questão emergencial, enfim, ajudou em alguns pontos, né? Mas, se fosse cooperado, como é que seria? O desligamento, afastamento, não teria? Como é que seria isso para o empresário que está aqui assistindo? Muito boa pergunta, Augusto. Inclusive, eu costumo dizer, um exemplo no agronegócio, né? Que você tem aquele que produz muito, aquele que produz pouco. Você ganha pelo que você produziu. Então, se a gente tem uma situação, como a gente viu agora no governo, que muitos negócios tiveram que fechar a porta, e mesmo fechando a porta, eles ficaram com um passivo de rescisão absurdo, inclusive com um processo que a doutora sabe melhor do que eu, muito bem colocou, e às vezes não vão conseguir pagar, né? O cooperativismo a gente ganha pela nossa produção, a gente quer o justo, a gente produziu, a gente ganha. A gente não produziu, a gente não ganha. Se você fechou seu negócio por determinação de lei ou coisa parecida, aquilo que se tem que discutir por teu negócio, e você tem que esperar uma medida governamental dizendo, não, vamos reduzir, vai ser 70-30, vai ser não sei o quê, ali não, interrompe o contrato, eu não estou produzindo. Né? Nós temos, inclusive, alguns contratos de empresários que pensam fora da caixa, inclusive, que permitiram, inclusive, um sistema híbrido. Não, eu sei, eu confio nessa pessoa que ela vai conseguir produzir de casa, eu sei que ela vai produzir, né? E estão performando super bem. Então, existe essa possibilidade, então, de home office cooperado? É produção. Se eu conseguir entregar minha produção, eu ganho. É isso. Não é o bater cartão, né? Então, é a questão Então, isso daí é uma coisa que eu não tenho que esperar o governo falar, não, vai ter 70, 30... Não. Interrompe o contrato. Agora, nós temos esse caso real de parceiros nossos que falaram, eu não vou interromper, eu vou deixar uma pessoa home office, porque dá para, por exemplo, expansão de negócio, expansão de franquia. Caramba, para que eu correr o risco de não preservar meu colaborador, independente de regime, vamos falar de colaborador, é um parceiro nosso. E eu vou correr o risco de ele pegar, às vezes, quando não tem um automóvel, ele ter que pegar um transporte público, que o risco é absurdo, contaminar outros e tudo mais. Então, para o bem social,
Ele vai, tem plataformas hoje, tem o Teams, tem um monte de plataformas hoje que permite você analisar a produção e tudo mais, e trabalhar em tempo real. Então, essa inovação, como a doutora falou, é o caminho. Muitas empresas, né, a gente sabe de Magazine, para não falar nome de que Magazine que é, mas já deu para entender, que saíram lá atrás com um processo de e-commerce, com toda a plataforma, e ninguém estava entendendo que era isso. E de repente vem a pandemia, esse negócio voou, disparou, e agora teve empresas com 3 mil unidades aí de franquia, que do dia para a noite montaram um e-commerce rápido, porque não acreditavam. Então, eu acho que isso já existia lá fora, só acelerou. Então, respondendo a sua pergunta, congelou o contrato? Pessoal, congelou o contrato. Inclusive, existe histórico, vários de cooperativas, porque a gente tem uma reserva social de mínimo de 10% para fazer, que teve cooperativa no estado de São Paulo que, nesse momento de interrupção de contrato, porque eu não pude trabalhar, elas distribuíram para os seus sócios mais de 8 milhões. Porque é um dinheiro do cooperado. Então, se esse dinheiro está no banco com uma reserva de gestão administrativa, planejada, bonitinho, e foi interrompido o trabalho, pera lá, vamos fazer uma distribuição aqui, você não pode ficar em casa. Então, a cooperativa deixa de jogar para o empresário, porque nós também somos empresários, né? É uma empresa privada, né? É uma instituição sem fins lucrativos, a exemplo do Instituto, mas é uma empresa que precisa sobreviver, né? Mas a diferença é que, em vez de jogar tudo para o empresário, que aí ele não gera mais emprego, a gente distribui isso. Não, pera lá, nós temos fundo de reserva aqui, vamos distribuir. Então, quer dizer, essa inteligência que está fazendo sucesso na Europa, Estados Unidos, tudo que é lugar, que a gente demorou para trazer para cá. Claro, né? A gente fala demorou porque também a gente tinha uma proibição da terceirização da atividade fim, né? Que foi, né, doutora? A doutora sabe melhor do que eu, em 2018, que o presidente foi sancionado e tudo mais, e isso travou a evolução também de um cooperativismo na área administrativa, vamos dizer assim, né? Porque um call center, um atendente, atividade... Então começa, não, é atividade fim, não posso, então isso não viabilizava. Hoje não. E a doutora foi muito feliz. Eu acho que a doutora mostra muita sabedoria quando ela fala: o empresário tem que mudar a cabeça dele, porque ele não é mais dono de escravos. Ele não tem um grupo de servos lá que, não, eu quero, é porque eu mando. Tem gente que a gente ouve falar isso, Augusto. Não, eu mando. Não, é cocriar, é pensar junto. Quantas empresas hoje têm a sua agência terceirizada pensando fora da caixa, que funciona muito bem na área de comunicação? Tem um parceiro de educação fora, porque às vezes de dentro tem algumas... Então, o cocriar, eu acho que a doutora foi muito feliz nisso. O empresário, a exemplo do e-commerce, da tecnologia que veio aí, ele teve que se adaptar muito rápido. Será que não é uma lição para a gente começar a abrir para o novo? Como na Band News a gente fez uma reportagem de inovação, nós somos entendidos como inovação. Por mais antigo. Então, quer dizer, vamos começar a ser menos preconceituoso, buscar profissionais como a doutora, né? Porque na OAB eles falam assim: busquem profissionais do direito que estão antenados com a atualidade. Porque ainda você pode estar falando com os profissionais, não sinto segurança. A gente ouve isso, né? Mas a CLT também tem, todo negócio tem segurança. O que precisa é seguir a lei, né? Eu acho que esse é o caminho. E aí ter uma boa orientação e tudo mais é fundamental para isso, né? Maravilha. Alexandre, foi muito boa a colocação sua. Doutor, se a gente está caminhando aqui para encerrar esse webinar, eu gostaria que você colocasse ainda mais um ponto de vista sobre tudo isso que a gente está falando. Eu gostaria de trazer mais para esse webinar, mas a gente pode de repente fazer em outro momento convidar de repente um cooperado já do Alexandre, trazer outros questionamentos, porque tem, né? Como é que fica aquela questão do sentimento do colaborador, tá? Então, se eu ganhar a conta, não tenho seguro-desemprego, vai ter algumas nuances dessa forma também, né, Alexandre? A gente tem que ter os dois pontos de vista também. E eu sei que o mercado ele sempre está caminhando para o melhor, não regredindo, né? A gente tem que sempre pensar no amanhã, como de fato você mencionou que quase 80% dos Estados Unidos trabalha nesse sinônimo cooperativismo, né? A gente também tem que pensar sempre em se atualizar nesse novo normal e daqui para frente nesse caminhar. Doutora, vou deixar para você uma pergunta em aberto, vou deixar em aberto, na verdade, para você colocar um ponto de vista entre essas duas situações para o empresário que está aqui assistindo, seja ele franqueador, franqueado, tá? E a todos aqueles que estão acompanhando aqui a estrutura do Instituto, para a gente poder ir caminhando aqui para encerrar esse webinar e no próximo a gente voltar a falar novamente sobre isso.
Olha, Augusto, aqui eu posso pontuar o seguinte, completando o que o Alexandre disse, fiquei muito feliz com o ponto de vista dele de ter entendido aí toda a situação, porque eu advogo para direitos, não para partes. Eu sou empresária, mas tenho muitos clientes também que são funcionários, então eu vejo muitos dois lados, não só um lado de lucro, né? E no cooperativismo, né, para os empresários que estão assistindo o webinar aqui, possa talvez passar a pensar que no ano passado, a loja da Amazon, né, que fazia tudo digital, parecia uma coisa de outro planeta. Né? Quando me mostraram que a Amazon estava lançando isso, qualquer pessoa, não só eu, deve ter pensado a mesma coisa. Mas como? Será que isso daqui vai ser no futuro? E o futuro já é hoje. E isso já é o hoje do futuro. Então, com esse jogo de empurra aí do governo, né, quem é empresário sofreu não só com as medidas que não foram integrais, né, de auxílio às empresas. Também a passagem ali de estabilidade pós-MP também fez as empresas sofrerem muito, porque de nada adianta você manter os empregos ali com um auxílio do governo que nem foi de 100%, e depois, num caminho escuro, que você não sabe onde está pisando, ter que manter os funcionários ainda mais 2 meses em estabilidade. Também não foi um auxílio 100%. Então, a gente pensa aí, como o Alexandre disse, né, que na cooperativa se rompem os contratos, mas a cooperativa ajuda muito mais, às vezes, do que o governo ajuda uma empresa. Então, a gente tem que passar a pensar que, no futuro, talvez isso seja muito mais interessante para o bolso do empregado, do empresário também, né, porque vai estar construindo aí a escadinha da cooperativa de auxílio, não só de um, mas de todos, né? E isso cresce todo mundo. É aquele negócio, né? A união faz a força. Maravilha. Alexandre, eu vou deixar também aberto para você, só ligar teu microfone ali e posiciona para nós ali mais um overview referente a tudo que a gente falou aqui, para aquele que deseja, de repente, já ativar a questão do cooperativismo na sua empresa. Mostra ali para nós, apresenta para nós ali uma solução de imediato, de repente, para quem está buscando. Legal. Bom, seguindo inclusive o que a doutora falou, a gente tem que mudar a cabeça também de nós empregados, né? Eu fui empregado a vida inteira e eu não condeno esse regime, muito pelo contrário, né? Mas hoje a gente precisa de mais alternativas, eu quero crescer mais, eu não quero ganhar por fora, eu não quero... Então tem umas coisas que eu quero fazer o correto, eu quero deixar esse legado, né? E aí a gente tem que pensar, quando eu falo, pô, não vou ter esse direito, não vou... Calma aí, você quer ser um negócio ou você quer ter um negócio? Você quer fazer parte do mesmo sempre, como a doutora falou, ou você quer fazer parte de algo maior? Porque não é porque, por exemplo, a gente tem situações de mulheres na cooperativa que estão grávidas e choraram pra gente, porque agora que eu arrumei um serviço, não, você vai trabalhar para a cooperativa que a gente arrumou, porque nós geramos alternativa de trabalho e renda. O que a gente não quer é acomodação. Quantas pessoas vão lá, não estamos generalizando, mas existe isso, eu acho que pouco, mas existe. Compra atestado médico, se afasta 15 dias e você tem que indenizar e tá matando a tua empresa, e quantos outros vão perder serviço por causa disso? Então, a gente quer uma coisa mais justa, como a doutora falou. E aí, falando, a gente gosta de gente, a gente trabalha com gente que gosta de gente, né? Então, somos gente que gosta de gente. Então, quem tiver interessado, sem compromisso nenhum, nem que seja pra gente tomar um café e bater um papo, apresenta, chama a gente vai fazer uma reunião, vai até vocês, apresenta, discute todos esses temas. Tem a doutora, né, até para poder nos aconselhar depois. Por quê? Porque todos os negócios, a cooperativa também tem suas regras, como a CLT. Então, a gente também tem que ficar todo momento, como gestores, atento a essas regras e tudo mais, né? Então, vamos olhar, entender seu negócio, fazemos sem compromisso uma avaliação e tá aqui, ó, podemos atuar nesse campo aqui, te interessa? E aí, se o empresário falar, vamos co-criar junto, porque eu acho que essa é a tendência, ninguém mais consegue. E o que é mais bacana, Augusto, você consegue, dentro desse cenário, fazer um empresário focar mais no estratégico, ele sai muito do operacional. Tem muito empresário que, tipo, pô, preciso fazer isso, mas não tenho tempo de treinar, e aí o atendimento é péssimo e tal. Então, a gente tem essa estrutura porque a gente precisa qualificar o nosso cooperado. Eu sou um cooperado, eu quero qualificação para poder prestar um serviço melhor e aí ser mais valorizado. É por isso que a gente quer ser reconhecido, não por mão de obra barata, mas mão de obra qualificada e justa, né? Então, qualquer empresário entra em contato com a gente através do site
né, www.grupointegre.com.br, tá? Pelos canais da IBF também, tem meu telefone, DDD 11 96278 6152. Eu faço questão de quem faz parte desse OEMinar atender pessoalmente, porque o presidente trabalha, né? Eu estou presidente, eu não sou presidente, então assim, amanhã depois é outro que vai assumir e a gente tem que fazer o melhor. Então contem comigo no que precisar, sem compromisso. Agora tem que abrir a cabeça para o novo, né? Porque quem não abrir vai quebrar. Essa é uma verdade. Maravilha, Alexandre. Quero agradecer imensamente a presença dos dois. Tá? Tenho certeza que a gente somou, de alguma forma, somou com esse conteúdo no mercado, né, para o associado, para o empresário, aqueles que estão aqui acompanhando. Se você não conhece o Instituto ainda, procure conhecer, se associa ao Instituto Brasileiro de Franquia, esse movimento que vem para realmente somar forças, né, com o empresário, empreendedor, seja você franqueador, franqueado, você empresário que quer saber como transformar o seu negócio em franquia, estaremos trazendo programas incríveis, né, para poder te ajudar também. E já aproveitando ali, ó, nesse programa vai ter a mentoria direta do Alexandre e da sua equipe referente à questão do cooperativismo, né? Temos figuras fantásticas, ilustres, igual a doutora Guilhermina Coura. E mais uma vez agradeço a você, Alexandre, agradeço a você, doutora Guilhermina Coura, por participar desse webinar e somar com esse conteúdo riquíssimo que a gente pôde entregar aqui hoje. Eu que agradeço, Augusto. Estou disponível também. Quem tiver alguma dúvida jurídica, vou estar auxiliando aí também com o Alexandre. Se precisar, tá, Alexandre? Qualquer pessoa que te procurar e que tiver qualquer coisa ligada aí a dúvida, CLT, quanto ao cooperativismo também, pode me chamar que a gente está disponível para atender todo mundo aí. Maravilha. Obrigado, Augusto. Obrigado, doutora. Doutora, é uma aula que a gente recebeu. O que eu quero é sempre estar perto de gente assim que nem vocês dois, porque isso faz eu aprender cada vez mais. E eu tenho muito para aprender ainda. Mas vamos nessa pegada de não esperar o governo fazer tudo e vamos fazer a gente a diferença aí para fomentar mais trabalho e renda para as pessoas, que é isso que elas estão precisando. Obrigado, fiquem com Deus todos. Valeu, Alexandre. Valeu, obrigado. Tchau, tchau.